Olá, alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Professor Lucas Rafael de Matemática. Espero que vocês estejam bem. Hoje vou explicar para vocês a primeira semana da AMPO de agosto, né? Nessa primeira semana, nós vamos estudar a função polinomial do primeiro grau, né? Então, nesta aula, vamos fazer uma introdução ao conteúdo de função exponencial do primeiro grau. Aqui ficou incorreto. Função polinomial do primeiro grau, também chamada de função do primeiro grau. Estas funções estão presentes em nosso cotidiano com mais frequência do que imaginamos. Nas situações problemas que envolvem variáveis dependentes e independentes, temos exemplos claros de função. Veja os exemplos. Então, conforme foi dito aqui, as funções elas estão presentes no nosso dia a dia. Como assim? O valor a ser pago numa conta de energia, quando chega a sua conta de energia, esse valor depende do quê? Depende do consumo de quilowatts-horas no mês. Ou seja, o valor a ser pago em uma conta de energia está em função do consumo de quilowatts-horas no mês, né? Bom, o valor pago por um plano de assinatura de TV está em função dos pacotes adicionais que você tem, né? Então, quanto que você vai pagar no final do mês? Depende, ou seja, está em função dos pacotes que você assina, de filmes, séries e etc, né? Uma corrida, né, nos carros de aplicativos. Quando você chama um Uber, por exemplo, o valor que você vai pagar está em função dos quilômetros que você vai percorrer, né? Ou seja, está em função da distância a ser percorrida. Então, é um exemplo também de função. Quando a gente enche um tanque de um veículo, né, coloca combustível, o valor a ser pago está em função da quantidade de litros de combustível abastecido. Mais um exemplo de função. Quando você está lá no posto de gasolina, sem saber, você está utilizando ali uma função. E o valor que você vai pagar está em função da quantidade de litros que você colocou no tanque, tá? O valor a ser pago em uma conta de água também está em função do consumo de metros cúbicos de água no mês. Então, mais um exemplo de função aí no nosso dia a dia, que é o valor que você paga na conta de água. Quanto mais metros cúbicos, maior é esse valor no final do mês, tá? Então, portanto, como dissemos no início dessa aula, esses são apenas alguns exemplos de situações problemas cotidianas relacionadas ao estudo das funções polinomiais do primeiro grau. Nesse contexto, iremos especificamente estudar nesta aula, por meio de exemplos e atividades, os seguintes tópicos. Então, o que vamos estudar de função nesta aula? A ideia de função, que é o que a gente já mostrou ali em cima, né? A lei de formação de uma função. Isso aqui, essa lei de formação de uma função, é como que eu posso escrever matematicamente essas situações, problemas aqui, né? Que foram citadas. Como que eu escrevo matematicamente algumas dessas situações, problemas, tá? Essa lei da função, ela tem uma notação, uma forma de escrever. Sempre a gente pode escrever como f de x, ou seja, a gente vai explicar abaixo como que é a escrita matemática da lei da formação de uma função, tá? O valor, nós vamos trabalhar com o valor inicial e a taxa de variação, que também são chamados de coeficiente angular e coeficiente linear da função, e com o valor numérico da função, tá? Então, esses 5 itens sobre função, nós vamos trabalhar nessa aula por meio dos exemplos e dos exercícios. Então, vamos lá, ó. Acompanhe as situações a seguir. Vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Uma empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 200 mais R$ 8 por programa extra comprado. Então, hoje em dia ainda é comum. Você paga uma mensalidade. Se você quiser
comprar um filme, comprar um canal adicional, a empresa de TV ela cobra por esse serviço adicional, né? Então, deste módulo, o valor a ser pago no final de cada mês depende do número de programas extras comprados pelo assinante. Ou seja, você tem um valor que é fixo e um valor que depende de, da quantidade de programas assinados. Então, é exemplo clássico de função. Ou seja, você tem um número fixo e um valor variável, né, dependendo da quantidade de programas assinados no mês. Então, vamos organizar um quadro que mostre a relação entre o número de programas extras comprados e o total a ser pago pelo cliente. Então, aqui foi feito um quadro, né, que mostra o seguinte: se você não assinar nenhum programa extra, você vai pagar os R$ 200 mais 0 vezes 8, porque é R$ 8 por programa extra, né? Então, como não assinou nenhum, 0 vezes 8. E 0 vezes 8 é zero, ou seja, você vai acabar pagando R$ 200 se não assinar nenhum programa extra. Assinando um programa extra, você vai ter que pagar ao final do mês R$ 200 mais 1 vezes 8, ou seja, 200 mais 8, 208. Se você assinar dois programas extras, você vai acabar pagando R$ 200 mais 2 vezes 8, né? Ou seja, R$ 200 mais 16, 216. Três programas extras, você vai pagar R$ 200 mais 3 vezes 8, ou seja, R$ 200 mais R$ 24, que dá 224. E assim sucessivamente. Ou seja, por uma quantidade X de programas, né, uma quantidade indefinida de programas, você vai pagar o quê? R$ 200 mais essa quantidade X vezes 8. Ou seja, eu posso escrever x vezes 8 é a mesma coisa de 8 vezes x. Então, eu posso escrever R$ 200 mais 8x. Então, neste caso, podemos dizer que o preço a pagar, se eu chamar o preço a pagar de y, ele é obtido sempre em função do número de programas comprados x. E aí, matematicamente, a gente pode escrever o seguinte, ó, o valor que eu vou pagar y é igual a 200 mais 8x, ou seja, 200 mais 8 por programa. Então, já adiantando para vocês, sempre que eu quero escrever uma lei da função, o valor que acompanha, por exemplo, se eu vou falar assim, R$ 3 por quilômetro, então eu posso escrever 3x. Então, vamos supor que o Uber cobre R$ 5 mais 3 por quilômetro. Então, a lei da função eu posso escrever y é igual a 5 mais 3x. Ou seja, quando eu estou escrevendo por quilômetro, por hora, por minuto, por programa, eu escrevo o valor que é e na frente o x. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo 1, nós temos R$ 200 mais 8 por programa. Ou seja, 200 mais 8x. Aí tanto faz você escrever a função como uma função y ou como uma função f de x, tá? Então você pode escrever y igual a 200 mais 8x ou você pode escrever f de x é igual a 200 mais 8x, tá? Essas expressões recebem o nome de lei da função, então já é a nossa primeira, vamos dizer, o nosso primeiro entendimento sobre função. O que é a lei da função? É você escrever matematicamente as situações problemas, né? Portanto, a lei da função, em outras palavras, é escrever matematicamente a situação problema por meio do uso das variáveis, ou seja, por meio do uso dessas letras y e x, tá? Então, nessa situação problema da empresa de TV a cabo, nós temos ainda mais algumas informações, né? O valor inicial, qual que é o valor inicial do plano? Não é R$ 200? Então ele é chamado de valor inicial da função, ou coeficiente angular, ou ainda coeficiente
B, aqui ficou incorreto, tá? É o coeficiente angular, tá? Vamos chamar só de valor inicial da função. Então, o valor inicial é o que a pessoa paga fixo. E a taxa de variação é o número que acompanha o x, ou seja, é um valor extra, né? O valor por programa extra comprado de R$ 8,00 é chamado de taxa de variação da função, que é também chamado de coeficiente linear, né? Relacionando com a situação problema, fica evidente que a conta pode variar de acordo com o número de programas extras comprados, que custam R$ 8,00 cada. Portanto, realmente, o 8, né, é a taxa de variação, né? É o que vai fazer variar essa conta aí de assinatura de TV, tá? Então, o valor inicial é o valor fixo e a taxa de variação é o valor que vai influenciar ali no final da conta, tá? Bom, como que eu calculo um valor numérico da função? O valor numérico da função, o exercício ele tem que te dar a situação problema, né? Igual esse aqui da TV, né? 200 mais 8x, né? Que é o quê? 200 mais 8 por programa. E tem que perguntar também, por exemplo, a pessoa vai assinar 2 programas, quanto que ela vai pagar no final do mês, né? Ou seja, seria o valor numérico da função para x igual a 2. Então é só a gente fazer o quê? Vem aqui no lugar do x e coloca o número 2. Então, ao invés de escrever f de x igual a 200 mais 8x, eu vou escrever o quê? F de 2 é igual a 200 mais 8 vezes 2. Ao invés de ser 8x, 8 vezes o valor da quantidade de programas, né? Ou seja, a quantidade de programas que é 2. Então, fazendo a f de 2, nós vamos ter o quê? 200 mais 16, que dá o quê? F de 2 igual a 216, tá? Então, matematicamente, dizemos que uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita da forma y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, na qual a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero. Então, numa função do primeiro grau, né, sempre o a aqui, o coeficiente a, ele vai ser diferente de zero, tá? Esse tipo de função também é chamada de função afim, tá? Então, é comum na literatura, né, nos livros, chamar de função afim a função aí do primeiro grau, tá? Observação: podemos ver que formalmente a função do primeiro grau elas são escritas dessa forma: ax mais b, ou seja, a taxa de variação x aparece primeiro. Entretanto, no exemplo que fizemos, até mesmo pela sequência em que as informações são dadas nesse tipo de situação problema, nós escrevemos 200 mais 8x. Isso aqui ele está falando o seguinte, ó. Lembra que a gente escreveu a função assim, 200 mais 8x, que era o quê? 200 fixo mais 8 por programa. Lembra que a gente fez assim? Então, é mais comum aparecer o número que acompanha o x primeiro. Então, eu posso escrever 200 mais 8x. Mas na literatura, nos livros, normalmente, quando ele vai escrever essa função, 200 mais 8x, é escrito como 8x mais 200, tá? Mas isso não influencia na lei de formação da função. Em conclusão, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever ax mais b, assim como na literatura, ou também pode escrever b mais ax, não tem problema, né? Entretanto, nos livros didáticos e materiais é mais comum a gente ver essa notação, ou seja, o número que acompanha o x primeiro, ou seja, a taxa de variação primeiro, é, ao invés do valor inicial. O que a gente fez foi o quê? Escrever o valor inicial, que era 200, então a f de x é igual a 200, mais 8 por programa, ou seja, 200 mais 8x, tá? Mas na literatura, se fosse num livro didático,
estaria escrito 8x mais 200, o que não vai influenciar em nada, nem nos resultados, nem na lei de formação da função. Então vamos ao exemplo 2. Aqui no exemplo 2, nós vamos fazer três coisas, né? Três procedimentos. O primeiro, escrever a lei da função. O segundo, dizer qual é o valor inicial e a taxa de variação. E no final, calcular um valor numérico para 40 ligações. Tá? No exemplo 3, mesmo procedimento. Valor inicial da função. Vamos escrever a lei da função, quer dizer, depois nós vamos distinguir quem é o valor inicial, quem é a taxa de variação, e por fim vamos calcular um valor numérico da função, que é o que vocês vão fazer aí nos exercícios, tá? Então, explicando esses exemplos 2 e 3, eu já vou estar explicando para vocês como que vocês farão lá os exercícios, tá? Então prestem bem atenção nesses exemplos 2 e 3, tá? Exemplo 2. Uma empresa de telefonia cobra R$ 10 mensais fixo mais 20 centavos por ligação. Então veja bem, R$ 10 fixo mais 20 centavos por ligação. Aí ele pede na letra A, escreva a lei da função que fornece o preço a ser pago mensalmente por uma quantidade X de ligações. Então, como que eu vou escrever a lei da função? Eu posso escrever y igual ou f de x é igual. Então, tem que escrever essas duas formas ou uma das duas formas, tá? Então, o valor fixo, ele não é R$ 10? Então, eu posso escrever y igual a 10 fixo, mais 20 centavos por ligação, ou seja, 0,20 por ligação. Lembra o que eu falei para vocês? É o que está escrito aqui, onde está meu cursor, ó. Então, lembra que eu falei para vocês o seguinte, ó. Quando eu quero escrever por ligação, por hora, por minuto, por quilômetro, eu coloco na frente do número o x. Por quê? É aquele valor vezes a quantidade x de quilômetro. É aquele valor vezes a quantidade x de ligação. Então, aqui a lei da função vai ficar y igual a 10, que é o fixo, né? Então, y igual a 10 fixo, mais 20 centavos por ligação, ou seja, 0,20x. Ainda posso escrever essa função, ao invés de escrever y igual a 0,20x, y igual a 10 mais 0,20x, eu posso escrever o quê? Ao invés de escrever y, posso escrever f de x. Então, f de x é igual a 10 mais 0,20x. Tá? Então, a lei da função tanto faz você escrever ela como y igual, e aí você escreve a lei da função, ou f entre parênteses o x, ou seja, f de x igual, e aí você escreve a função. Tá? Formalmente, lembra o que a gente viu lá na observação? Formalmente, o quê? O que acompanha o x aparece primeiro. Então, ou seja, se eu fosse escrever isso formalmente em um livro, eu teria que escrever y é igual a 0,20x mais 10, ou ainda f de x é igual a 0,20x mais 10. Bom, na letra B está perguntando qual é o valor inicial e a taxa de variação dessa função. O valor inicial sempre é o valor fixo, né? Ou seja, o nosso valor inicial é 10, né? Que a pessoa paga fixo. E a taxa de variação é o que vai fazer essa conta variar, né? Essa conta de telefone variar é o quê? É o 0,20. Em resumo, é o seguinte: o valor que está sozinho na função sem x é o valor inicial. E o valor que acompanha o x é a taxa de variação. Tá? Então, aqui nesse exemplo, valor inicial 10 e taxa de variação 0,20. Letra C está perguntando qual é o total da conta no final do mês se o cliente fizer 40 ligações. Ou seja, ele quer a f de 40. Então, eu vou lá na minha função
E aonde for x, eu vou colocar o quê? 40. Então, vai ser a f de 40. Então, a f de 40 é o quê? A f de x não é 10 mais 0,20x? Então, a f de 40 vai ficar 10 mais 0,20 vezes 40. Faço a multiplicação primeiro, 0,20 vezes 40 dá 8. Então, a f de 40 vai ser 10 mais 8. Então, a f de 40 é o quê? 18. Ah, aqui ficou incorreto. Portanto, o total da conta será de R$ 18, tá? Não é de 40, tá? Então, o total da conta é o quê? R$ 18, tá? Então, calcular o valor numérico é isso. É você o quê? Vai lá no lugar do x e coloca o que o enunciado pediu. Ou seja, se ele quer o valor numérico, né? Ou seja, o total da conta ao final de 40 ligações, você vai lá na função e no lugar do x vai colocar o quê? 40, tá? Exemplo 3. No exemplo 3, nós temos o seguinte, ó. O preço de venda de uma camiseta é R$ 35 a unidade. Sabendo que o custo de cada camiseta tem o valor fixo de R$ 10 mais 8 por unidade, construa uma função para o preço de venda. Na letra B, construa uma função para o custo. Aqui, desse tipo de exemplo, nós temos duas funções diferentes. Por que duas funções diferentes? Uma é da venda e a outra é do custo. A venda é 35 por unidade e o custo é 10 fixo mais 8 por unidade. Então, vou ter, obviamente, duas funções. Na função da venda, a gente pode escrever a lei da função como não é 35 a unidade? Então, lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu quero escrever um valor, por exemplo, 35 a unidade, é um valor por unidade. Eu posso escrever o valor e na frente o x. Então, sempre que eu quero escrever por unidade, por minuto, por hora, por quilômetro, por litro, eu vou escrever o valor e na frente o x. Se o preço de venda é 35 por unidade, posso escrever o quê? 35x. Então, a função aqui da venda é o quê? Y igual a 35x. Ou ainda posso escrever f de x igual a 35x. Tá? Então, essa é a lei da função para o preço de venda. Na letra B, construa uma função para o custo das camisetas. O custo não é 10 mais 8 por unidade, então a minha função vai ficar y é igual a 10 mais 8x, ou seja, 8 por unidade. Lembrando que tanto faz você escrever y ou f de x, portanto, aqui você pode escrever f de x igual a 10 mais 8x. Formalmente, a gente vai ter essa lei da função, né, com o número que acompanha o x primeiro, ou seja, 8x mais 10. Tá? Na letra C, ele pergunta qual é o valor inicial e a taxa de variação dessas funções. Como é uma função do preço de venda e uma função do custo, a gente tem que separar em dois tópicos, né? Então, lá no preço de venda, o valor inicial é zero e a taxa de variação é 35. Por quê? É 35 por camisa, não tem um custo inicial, né, no preço de venda. Já o custo, ele tem um valor inicial de 10 mais uma taxa de variação de 8. Lembra lá, ó? Qual que é o custo das camisetas? 10 mais 8 por unidade. Ou seja, o valor inicial é 10 e a taxa de variação é 8. Na letra dele, que é o valor numérico para 200 camisetas. Ou seja, ele quer o lucro obtido na venda de 200 camisetas. Então, o que você vai fazer? Primeiro, vai substituir na função da venda 200 e vai fazer também na função do custo 200. Porque se ele quer o lucro, e aí a gente tem uma função para a venda e uma função para o custo, você tem que substituir nas duas e fazer essa diferença, tá?
Qual que era a função da venda? Lembra lá que a gente criou uma função para a venda? Não era 35x, que é 35 por unidade? Então, f de x igual a 35x. Então, o que que a gente faz? Para a gente saber quanto que a pessoa vai ganhar na venda de 200 camisetas, a gente vai fazer a f de 200 lá na função da venda, que é 35x. Ou seja, f de 200 é igual a 35 vezes 200, que dá 7.000. Então, com a venda de 200 camisetas, ele vai obter 7.000 reais. Só que aí essas camisetas têm um custo. Qual que é a função do custo? Lembra que a gente tinha criado? Era 10 mais 8x. Então você vai lá na função do custo, ao invés de escrever 10 mais 8x, vai ser 10 mais 8 vezes 200. Ou seja, você vai ter um custo de 1.610. E o que é o lucro? É o preço de venda, que é o 7.000, menos o custo de 1.610. Ou seja, o lucro vai ser o quê? De 5.390. O lucro na venda de 200 camisetas será de 5.390. Então, só recapitulando o que nós fizemos aqui nessa letra D. Ele pediu o lucro obtido na venda de 200 camisetas. Nós temos uma função para o preço de venda e uma função para o custo. É só substituir. No lugar do x lá do preço de venda, você substitui por 200, então ficou 35 vezes 200. E no lugar do custo, né, a gente também substitui por 200. 10 mais 8 vezes 200. Tá? Então aí nós tivemos um lucro aí na venda das camisetas de R$ 5.390. Tá? E aí vem os exercícios, tá? Os exercícios é fazer basicamente o que fizemos nos exemplos, né? Ó, exercício número 1. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa 5,50 e cada quilômetro rodado custa 90 centavos, aí vem a letra A. Então, ó, a bandeirada é o valor fixo, certo? É a parcela fixa, 5,50. E quanto que é por quilômetro? 0,90. Então, a lei da função dessa letra A, como que vai ficar? Ó, então, a número 1, letra A, eu vou ter o seguinte: f de x igual a 5,50, que é o valor fixo, mais 0,90x, ou seja, 0,90 por quilômetro, tá? Então essa é a lei da função aí da letra A. Então é só isso. Precisa fazer alguma conta? Não. Ele só quer a lei da função. Então esta é a lei da função da letra A. Lá na letra B, ó. Lá na letra B, qual é o valor inicial e a taxa de variação dessa função? Qual que é o valor inicial aqui? Quanto que é fixo lá na corrida? Quanto que é de bandeirada? Então, o valor inicial, quanto que é? 5,50. Qual que é a taxa de variação? O que vai variar? Né? Não é 90 centavos por quilômetro? Então, o que vai fazer o valor da corrida variar é esses 90 centavos por quilômetro, tá? Então, isso é a letra B. Tem que fazer conta? Não, é só escrever qual que é o valor inicial e qual que é a taxa de variação. Letra C. Na letra C, pergunta: calcule o preço de uma corrida de 10 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha função, é uma corrida de 10 quilômetros. Então, no lugar do x, eu vou colocar aqui número, o número 10. Tá? Então, vai ficar f de 10, f de 10 é igual a 5,50 mais 0,90 vezes 10. Ao invés de escrever 0,90x, eu escrevo, se eu quero a f de 10, 0,90 vezes 10. Então, minha f de 10 vai ficar o quê? 5,50, que é fixo, mais
0,90 vezes 10 dá 9. R$ 9, né? 90 centavos vezes 10, R$ 9, tá? Então a gente vai ter aqui a F de 10, ou seja, uma corrida de 10 quilômetros, vai ser igual a 5,50 mais 9, a 14,50, tá? Então, essa foi a resolução aí da questão número 1. Na letra A, a lei da função. Na letra B, qual é o valor inicial e a taxa de variação. E na letra C, o valor para 10 quilômetros, o valor da corrida de 10 quilômetros, ou seja, a F de 10, que é 14,50. O mesmo procedimento vocês vão fazer lá no exercício 2, tá? No exercício 3 e assim sucessivamente, tá? Até o exercício 4. Então são 4 exercícios, tá? Qualquer dúvida que tiverem aí nos exercícios é só perguntar no nosso Tira Dúvida do WhatsApp, tá bom? Então esta foi a explicação da primeira semana da AMPO de agosto de matemática. Um abraço para vocês e até a próxima aula.